Quase como Marum. Com essa aí, que conversinha. Pô, mas não tô tão gordo assim. Não, mas é que ele falava muito. Sim. O senhor sabe explicar para a gente por que houve a sanção do benefício para Sudã, Sudene, governo para Sudeco, se o presidente considera isso uma pauta boa? Bom, o fato disso ter vindo para o nosso governo foi, sim, uma pauta bom. Agora, isso foi superado, primeiro, para cada real concedido de subsídio lá na Sudã e na Sudene, em média, são mais de R$12 de investimentos. Então, tem uma significação muito importante na geração de emprego, na geração de renda e na continuidade de investimentos muito importantes, tanto para a região Nordeste quanto para a região Norte. Na análise que foi feita, o presidente optou por fazer o sancionamento, dada a experiência da aplicação desde 2013 para cá, e, na verdade, se trata de uma prorrogação por 5, podendo ser prorrogado por mais 5 anos. No caso da Sudeco, era a criação de um novo programa, e isso não é suportado nem pela peça orçamentária, nem era suportado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e por isso não foi aprovado, foi vetado. E a questão do IOF, o que aconteceu? A questão do IOF é que foi uma das alternativas para dar sustentação à prorrogação. Mas o presidente disse que assinou. Por favor, o presidente assinou a sanção. E nós encontramos, porque esse é um princípio do governo, de não haver aumento da carga tributária, não haver aumento de impostos. Então, toda a equipe, e aqui vai um reconhecimento ao esforço feito pela Subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, que encontrou uma solução que cumpre a Lei de Responsabilidade Fiscal sem onerar o já onerado e sacrificado contribuinte brasileiro. Então, não haverá, isso é o que eu estou dizendo aqui, não haverá nenhum aumento de IOF. Essa solução foi encontrada agora, tá? Por isso que... O presidente deu uma resposta lá na base aérea. Sim, mas eu... Que foi uma composição para a gente entender. Então, estou esclarecido. Ele disse que ele estava se referindo à sanção dessa pauta-bomba, mais um decreto que limita esse benefício e não em referência ao aumento do IOF. Vamos lá. Sim, então vamos lá. Ele assinou a sanção e assinou também um decreto que dá a garantia para a execução sem ter aumento de impostos. É isso. É que uma das hipóteses que havia sido aventada pela equipe econômica para poder dar sustentação à continuidade do programa seria ou corte de benefícios ou aumento do IOF. Quando isso chegou para análise hoje pela manhã, isso confrontava diretamente todo o compromisso que o governo assumiu ao longo da campanha eleitoral de redução da carga tributária. Então, aí, desde hoje de manhã, cedinho, nós estamos dedicados a buscar uma outra solução que nós encontramos, está resolvido. Mas ele chegou a falar em infração mínima. Como é que é? Ele chegou a falar em infração mínima. Como é que é? Ele chegou a falar em infração Aumento de fração mínima no imposto. Não, mas gente, vamos lá. Primeiro houve um vazamento indevido, certo? Porque era um estudo e alguém, que nós vamos tentar identificar quem foi, vazou para uma colega de vocês algo que não deveria ter sido vazado. Então, aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando nós verificamos que entre as soluções propostas, esta era uma inaceitável pelo ministro da Economia e por todos nós, porque havia um compromisso de campanha
do presidente de não aumento de impostos. Nós colocamos toda a equipe, por isso a homenagem à equipe, volto a dizer, chefiada pelo Dr. Jorge, da subchefia de assuntos jurídicos, que encontrou uma solução que dá tranquilidade ao presidente e que não traz nenhum aumento de impostos. Ao contrário, toda a luta, e eu voltei a falar com o ministro Paulo Guedes por várias vezes ao longo do dia de hoje, e o ministro volta a reafirmar: assim que nós obtivermos o equilíbrio fiscal, nós vamos trabalhar todo o governo para baixar a carga tributária, e nós sonhamos em colocar a carga tributária total brasileira abaixo dos 30%, o que será um feito. O presidente errou, você que assinou. Gente, nós estávamos, senhoras e senhores, o que ocorreu? Havia uma informação de que seria um caminho possível. O presidente ontem assinou a sanção e este poderia ter sido o caminho de hoje, assinado o decreto. A solução veio depois da declaração, é isso? Vamos lá. A solução foi encontrada porque desde ontem a equipe da Fazenda, da Receita, perdão, assim como a equipe da subchefia de assuntos jurídicos, buscar uma solução. A primeira solução, uma das soluções aventadas era essa. No meio da manhã era uma outra solução, né? E nós optamos, validamos com o presidente, ele já assinou uma solução, e aqui se encerra a questão: não vai haver imposto de OF, é isso que tem que ir para as suas leis. Já foi feita, está no decreto, vai ser publicado e não tem nada a ver com o imposto. Como que o governo vai acomodar esse benefício? Já está resolvido, está no decreto publicado. Como é que é? Explicar pra gente, por favor. Muito bem. O que ocorre? Como a Sudan e a Sudene, para projetos que sejam apresentados, o prazo médio de fruição do benefício é de 12 a 14 meses, eles não ocorrerão no ano de 2019. Então, portanto, em 2019, a previsão que tem de 740 ou 50 milhões é suficiente para atender aqueles projetos que foram aprovados ao longo do ano de 2017, 2018 e que estão em fruição. Nós colocamos isso no decreto e isto cumpre a lei de responsabilidade fiscal. Ponto final. Só vai ter benefício se tiver orçamento, é isso então. Claro, a lei de responsabilidade fiscal, no seu artigo 14, exige que só possa ocorrer o benefício havendo a previsão orçamentária devida. Como a previsão feita para o ano de 2019, ela atende apenas para os benefícios que estão fruindo desde lá, 2017, 2018, né? Para a prorrogação, nós tínhamos que ter uma previsão. Como em 2019 não vai haver a concessão, porque desde que a empresa apresente a proposta, até que ela possa se beneficiar dela, o prazo médio são 14 meses. E isto é desde o início do programa. Nunca aconteceu de uma empresa receber antes desse prazo médio. Portanto, nós colocamos isso cumpre a lei, e colocamos lá que para o exercício de 2020 e para o exercício de 2021, como a peça orçamentária vai ser constituída ao longo do ano de 2019, o governo irá fazer a devida previsão orçamentária. E está tudo resolvido. Não precisa aumentar impostos. Por que o ministro assinou, então, ministro? Por que ele assinou, ministro? Como? Por que o presidente disse, então, em coletiva que ele assinou? Ele errou? Ele se equivocou. Ele assinou a continuidade do projeto da Sudan e da Sudene. Foi isso. Em relação ao imposto de renda também? Exato. Não, imposto de renda é uma tese, se vocês lembrarem, lá na campanha nós falamos disso, ele falou disso mais de uma vez. O ministro Paulo Guedes trabalha com esse conceito. O hoje secretário da Receita, Marcos Sintra, defende que no Brasil nós possamos ter um outro tratamento, porque o que acontece? No Brasil a gente não tem imposto de renda, né? Para o trabalhador, para a pessoa física, a gente tem imposto sobre o salário.
Então é evidente que nós precisamos ter um tratamento mais equânime, né? Quantas e quantas atividades foge para a pejotização, que é transformar uma pessoa física numa pessoa jurídica, você sabe muito bem onde isso é feito, né? Por quê? Porque a pessoa jurídica paga 15%. E uma pessoa física que tem um salário significativo vai pagar quanto? 27,5%. Então, por isso que nós trabalhamos com o conceito de dar um tratamento mais equilibrado para a sociedade brasileira e nós vamos trabalhar, depois de feito o equilíbrio fiscal no Brasil, muito provavelmente, só não sei prever quando, quem faz todas essas contas é a equipe do professor Paulo Guedes. E cabe a ele fazer essas definições e validar com o presidente. O que eu vim esclarecer aqui é porque estava toda uma celeuma estabelecida no país que ia ter aumento de impostos. Então não dá para amanhã, né, hoje à noite, ou a partir do dia de hoje, o cidadão brasileiro diz, pô, votei no Bolsonaro para não ter aumento de imposto, não ter aumento de imposto. Não, não tem aumento de imposto. Então, estou afirmando aqui, não haverá aumento de impostos. A outra questão é qual? Sobre a divergência entre o presidente e o ministro da Economia, Guedes, que começou ontem na reunião por causa exatamente de números, reforma da Previdência. Tá. O Vamos. presidente fez uma declaração ontem à noite, depois dessa reunião, na hora do almoço, mais ou menos que ele gravou. Não, ele gravou à tarde. À tarde, pois é. E levou a equipe econômica a levar um susto, fez a equipe econômica levar um susto, pegou todo mundo de surpresa. O que está acontecendo? Parece Vamos que lá. tem Vamos lá. ruído aí. Tá, então vamos primeiro. Não tem ruído algum. A equipe econômica chefiada pelo professor Paulo Guedes vem trabalhando desde que se iniciou o processo da transição para elaborar dois caminhos de proposta de reforma da Previdência, aos quais o professor Paulo Guedes já falou a exaustão. E todos vocês já testemunharam. Aqui eu reconheço vários rostos que já ouviram ele dizer isso. Primeiro, a atual Previdência brasileira é um navio com casco furado, né? Ou é um avião que tem uma pane, que precisa ser consertado, né? E é nisso uma parte do trabalho no sentido de como é que nós consertamos o nosso navio que está com o casco furado. A outra, que ele também já falou inúmeras vezes, é que não é justo colocar os nossos filhos e os nossos netos dentro de um barco que a gente sabe que mais cedo ou mais tarde poderá afundar. Então tem que ser criado um novo sistema. E aí ele sempre defendeu, nós sempre defendemos o sistema. Aí tem uma absoluta unanimidade, que é a questão da capitalização para o Brasil em algo assemelhado, que remete, mas será diferente, do modelo chileno, né? Então, quando o presidente fala alguns números, e falou no número de 57, 62, o que ele quis dizer? Ele quis dar uma tranquilidade para as pessoas, que nós não vai haver uma ruptura, vai ser feita uma transição lenta e gradual, com que objetivo? Preservando o direito das pessoas, tendo um olhar humano para a reforma da Previdência e fazendo as coisas gradualmente. É isso que o presidente quis dizer. Dentro de 2 semanas, está previsto da gente fazer uma apresentação ao presidente dos caminhos que a equipe econômica está preparando, e nesta apresentação o presidente vai definir como é que vai ser feito, os detalhes, e aí, claro, quando for feita a apresentação, vocês vão conhecer o detalhamento. Mas, nesse momento, a equipe econômica trabalha na finalização, dando os ajustes finos, para fazer uma apresentação para o presidente, que será na outra semana. O presidente falou da possibilidade. Muita conversa. Ele falou da necessidade, da possibilidade, presidente, de aumento do teto do IR. Quando isso deve acontecer? Isso vai ser anunciado hoje? Imposto de renda? De 27,5 para 25. Mas vamos lá. Da isenção para Calma. Volto a dizer, desde a campanha eleitoral que a gente fala disso. Sim. Então, o que acontece? Tem uma premissa antes de se fazer estas coisas, que é obter o equilíbrio fiscal. Desculpe. Nós temos
para o ano que vem, para este ano, perdão, um déficit primário previsto de 139 bilhões, é claro que nós não podemos, neste momento, fazer nenhuma ação que possa resultar em qualquer redução de arrecadação. Por quê? Porque nós temos que fazer o equilíbrio, fazer a reforma da Previdência. Por que a reforma da Previdência é importante? Porque quando o investidor interno ou quando o investidor externo olha para o país chamado Brasil, ele tem que ter a tranquilidade e a previsibilidade de que esse país está equilibrado fiscalmente para que seu investimento não corra riscos. Isso vale para o empreendedor brasileiro, isso vale para o empreendedor internacional. E é essa a preocupação que nós temos. Então ele se equivocou, esperando há décadas já. Ministro, foi outro equívoco do presidente? Foi outro equívoco então do presidente? O quê? Não tem equívoco nem... anunciaria hoje essa possibilidade. Não. Ele se equivocou. O presidente falou de algo que nós trabalhamos, eu estou reconhecendo aqui, estou reafirmando. Se conversarem com o professor Paulo Guedes, ele vai dizer que isto é fruto de estudo. Nós pensamos em reduzir a carga tributária brasileira, o peso que tem sobre os salários no Brasil, que é injusto, mas isso depende do equilíbrio fiscal que nós temos que ter. Em curto prazo não existe. Como? Não. A informação que vazou, que não era para vazar, era o ensaio que entregaram para essa moça aqui, que é muito competente. Isso eu tenho que reconhecer. Mas alguém vazou algo que não era para vazar. Do que ele vazou? Vazou o quê? A possibilidade de imposto. Não, mas isso ele quer. Mas ele cobra. Porque ele concorda, e acho que ninguém aqui discorda, que a gente tem que baixar as alíquotas do imposto de renda pessoa física. Mas neste ano, gente, sem equilíbrio fiscal não dá para fazer. Então não neste ano, não tem isso este ano. Quando o secretário da Receita vem falar com o presidente, isso não deveria ser o papel do ministro da Economia falar diretamente com o presidente? Não há nenhuma insubordinação. Isso é veneno da mesma fonte que te vazou. Por uma razão. Não, para aí, momento. Por que o secretário da Receita veio conversar com a equipe do presidente? A meu convite. Porque o ministro Paulo Guedes está no Rio de Janeiro, só isso. E ele sabia que ele iria para prestar esclarecimentos ao presidente. Então não há espaço neste ano para redução do teto do IR? Neste ano, volto a dizer, porque aqui eu sou apenas um reprodutor do que o Paulo Guedes me ensina. E o Paulo Guedes me ensinou de que só haverá qualquer alteração no Brasil a partir do momento em que nós atingirmos o equilíbrio fiscal. E fundamentalmente o equilíbrio primário, que é sair desse buraco de 139 bilhões e que ele reitera que vai lutar muito com a equipe dele para resolver, se possível, ainda esse ano. O que significam as idades? O quê? As idades mínimas. O que ele quis... Vamos lá, vou explicar só um pouquinho. Vou explicar de novo. O que ele quis passar para as pessoas é a tranquilidade de que a transição vai ser humana, vai respeitar os direitos adquiridos das pessoas, não vai ser de soco, vai ter um prazo. Era isso. E isso está tudo... Por que ele fala isso? Porque nós, de vez em quando, reportamos a ele nos orienta, e nós repassamos aos técnicos que estão trabalhando para construir a proposta. Então, o que ocorre? A proposta vai ser conhecida por ele, sem ser esta próxima semana, na outra. Então, aí... Como? Ele se referia a servidor público ou ao INSS? Não, acho que o foco dele estava mais direcionado para a questão do regime geral. Né? Obrigado, gente. Tá? Obrigado, muito obrigado. Mais uma e deu. Porque ele sancionou o que era chamado pauta-bomba. Não ficou claro. O quê? Pode ser pauta-bomba? Não, para aí, só um pouquinho. São duas coisas diferentes. Vamos separar. O governo anterior deveria ter sancionado a questão da Sudam e da Sudene. Ao transferir para o governo com um prazo curtinho de resolução, porque vencia ontem o prazo de sanção ao veto, é claro que foi jogada uma bomba no colo do atual presidente. Nesse sentido. Agora, por que sancionou? Porque é meritório
porque a região Nordeste precisa e porque a região Norte também precisa. Então não é tão bom assim. Não, mas vamos lá. Qual é o conceito da pauta bomba? Não, nada de impopular. Nem nada de impopular. O conceito da pauta bomba é porque tinha que ter sido resolvido pelo governo que estava no poder. E aí, em vez de resolver o que era dele, ele jogou para o outro fazer com prazo desse tamanhinho. Vamos lá, são 15 dias, ok? Por que um teve 12 dias para resolver, não resolveu, e joga no colo do que recém entrou? É nesse sentido que nos pareceu uma bomba, uma armadilha, a palavra que quiser usar. Mas é isso que eu estou dizendo. Então, eu estou te dizendo que não é pauta bomba pelo mérito. O mérito é válido. O que não foi adequado foi não ter resolvido aquilo que foi criado, aceito pelo governo que estava até o dia 31. Fica de uma herança maldita que foi deixada? Não, eu acho que uma maldadezinha dessas que às vezes acontece, tá bom? Gente, obrigado a todos.